Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Olá pessoal, estamos ao vivo aqui direto de Alphaville, São Paulo, com mais uma entrevista por parte agora da nossa amiga doutora Camila Pincalegari. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no podcast. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje, Jairo. Muito obrigada pelo convite. E num momento tão importante, né? Tão recente essa parte de abordagens hormonais. Então, momentos como esse, um congresso tão grandioso quanto esse, para um profissional que atua na área é muito importante. E tantos mitos e tantas desinformações também é muito importante a gente trazer conhecimento técnico e principalmente vindo de outros países super desenvolvido como os Estados Unidos, né? O que você comentaria sobre o evento, a importância desse evento e de você como médica estar neste ambiente? Trabalhar com reposição hormonal é muito difícil exatamente pelos mitos que isso ainda envolve, né, principalmente dos próprios colegas médicos, né. Você comentou dos Estados Unidos, e em novembro tivemos um marco muito importante para quem trabalha com reposição hormonal, que no dia 11 de novembro a FDA finalmente fez um pronunciamento oficial dizendo que não, hormônios não causam câncer e que todos os medicamentos que têm em sua composição algum princípio ativo hormonal deveria sair da bula, que de fato pudesse haver essa possibilidade, né, de surgimento de neoplasias. Infelizmente, esse tipo de tabu privou muitos homens e principalmente mulheres de terem acesso adequado ao tratamento dessa fase de transição hormonal, que infelizmente repercutiu de forma negativa na qualidade de vida e no desenvolvimento das doenças ditas como doenças da idade, né, mas que poderiam ter sido, sim, prevenidas se eles tivessem tido acesso à abordagem hormonal adequada. E no caso, essa informação só chegou nos Estados Unidos por enquanto? Não, é porque Ou é reconhecido aqui também? não, foi um pronunciamento a nível mundial, né, porque a FDA ela fica hoje nos Estados Unidos, mas a FDA ela é a entidade máxima a nível mundo, que controla o que entra e o Como que que chama a sai. entidade? FDA. FA. E qual que é a sigla? O que que significa? Aí você me pegou Ai, já. desculpa, mas é uma sigla super é uma Food entidade super renomada na mundialmente. verdade, ela que decide que entra e o que sai de medicamento, por exemplo, igual agora, que tá tão em alta retratutida, que a Lilly acabou de finalizar a fase 3 dos estudos. Acaba a fase 3 de qualquer novo medicamento que tá para entrar no mercado, ele obrigatoriamente tem que ser submetido pela aprovação da FDA. A FDA é que vai autorizar ou que vai brecar se esse medicamento vai entrar ou não no mercado global. Entendi. É Agora eu quero Food, Drugs, não sei, aham. Doutora, eu acho mas que eu é queria Food, saber Drugs mais de você, eu Association. queria saber de vo o que fez você se formar em né, se especializar em medicina da família, se formar como médica, até chegar onde você está hoje, né, o que que te influenciou? A medicina me escolheu, na verdade, né. Eu cresci numa família em que minha avó morava comigo e com os meus pais, e minha avó sempre teve uma saúde muito debilitada. Então, a felicidade que eu sentia quando minha avó voltava para casa, eu queria proporcionar para as outras crianças, de terem seus avós, seus pais saudáveis e presentes em casa. Então, eu decidi ser médica a partir dessas minhas experiências na infância. Mas durante a faculdade eu gostava de tudo. Eu passei pela cadeira de ginecologia, eu quis ser ginecologista, passei pela cadeira de cirurgia, quis ser cirurgião, de vascular, quis ser angiologista. Então, na verdade, o médico de família, ele meio que é o Severino da medicina. A gente faz um pouco de tudo. Como médica de família, eu cuido de todas as faixas etárias, de todas as fases de vida, do paciente e literalmente de famílias inteiras. Hoje eu cuido do casal, dos filhos, dos pais, dos sogros,
E com a nutrologia, eu consigo ter uma abordagem mais ampla no sentido de prevenção de agravos, né, porque eu acho que a medicina ela é muito mais prazerosa quando a gente consegue evitar um problema de saúde, do que simplesmente ofertar para o seu paciente um remédio para cada sintoma, né. Com a nutrologia e com as práticas hormonais, é possível a gente não apenas fazer rastreios precoces de possíveis agravos de saúde, mas de fato intervir no estilo de vida, intervir com suplementações vitamínicas, com modulações hormonais que de fato vão evitar que o paciente possa vir a desenvolver aquele problema de saúde. E no caso, doutora, como medicina de família é bem abrangente, pode ser que alguns confundem com clínico geral. Qual que é Uhum. a diferença entre clínico geral e o médico da família? Todo médico se forma generalista. O clínico geral é o colega que se especializou em clínica médica. O médico de família é o profissional que se especializou em medicina de família e comunidade. São áreas realmente assim, bem parecidas, ambos atuam de forma bem geral no que pode, até onde pode atuar com o paciente. Então, por exemplo, hoje na minha prática eu faço pré-natal, eu faço acompanhamento, poderia estar fazendo acompanhamento, né, da criança até o idoso. Claro que no início da carreira, né, logo que eu me formei, eu fazia um pouquinho de tudo isso. Hoje, depois que eu me pós-graduei em hormonologia e em nutrologia, eu preferi ficar mais focada nessa parte das práticas integrativas, da reposição hormonal, da melhora da composição corporal, do que ficar, atuando de forma tão abrangente quando a gente acaba de sair da especialização da faculdade, né. Entendi. Agora, falando sobre sua especialidade, doutora, há muitas pessoas confundem um pouco sobre o climatério e menopausa. Qual a diferença entre os dois? Na verdade, as próprias mulheres não entendem, né, menopausa nada mais é do que um marco temporal, é quando a mulher completa 12 meses sem menstruar. Mas os cuidados que ela precisa ter, em relação aos declínios hormonais, eles devem começar muitos anos antes. O climatério ele pode ser iniciado até 12 anos antes da menopausa. E é importante que a gente cuide dessa mulher desde o início dos sintomas, porque quanto mais tempo a gente espera, quanto mais ela se aproxima da menopausa e quanto mais tempo se passou desde que ela concluiu esses 12 meses sem menstruar, maiores são as possibilidades dela ter algum agravo de saúde que poderia ter sido evitado com a devida reposição hormonal. Muitas pessoas ainda acreditam que reposição hormonal tem a ver só com a parte da composição corporal. Fica forte, fica magro, e de fato isso tem muita relação mesmo, mas vai muito além do que isso, porque com o declínio dos hormônios, a gente começa a ter prejuízo em toda a qualidade de vida do paciente, no sono, na disposição, a forma como o metabolismo reage já não vai ser a mesma, a forma como a gordura se deposita no corpo já não vai ser a mesma. Consequentemente, cai a força, cai a produtividade dessa pessoa. Então, quanto antes a gente consegue abordar essa parte hormonal no paciente, maiores as chances dele não ter nenhuma complicação, nenhuma doença da idade, né. As pessoas acham que os hormônios caíram porque elas ficaram velhas, mas é o contrário. A gente fica velho se deixa os hormônios caírem, porque a reposição hormonal, quando bem feita na via adequada, ela é inclusive uma estratégia anti-age. Entendi. E no caso, doutora, existe a possibilidade da mulher fazer um retardamento do climatério? Quando a gente começa a reposição hormonal, é muito comum a gente ver exatamente, principalmente FSH, mudando nos exames de laboratório. Só que usar os exames de laboratório como um parâmetro para mensurar a efetividade desse tratamento está errado. Então, a ideia da reposição hormonal não é você pegar um exame de laboratório que estava alterado, vendo os hormônios que estavam baixos estarem altos, até porque na maioria das vezes isso não vai acontecer. A ideia da reposição hormonal é que a pessoa se sinta de fato como ela se sentia antes de entrar no climatério, quando o assunto é Entendi. mulheres. Mas a gente hoje agora estamos falando de mulheres, mas os homens também passam por essa transição hormonal. É E outro nome, né? é, ainda se usa o termo andropausa, mas Tá, ainda não é um termo, muito bem aceito. Mas homens entram na andropausa, assim como mulheres entram na menopausa. A diferença é que as mulheres têm, um sinal clínico muito, significativo, que é a pausa da menstruação. Os homens não. A maioria dos homens acredita que eles só devem começar a pensar em reposição de testosterona quando eles têm algum tipo de disfunção erétil, e não é bem assim. Até mesmo como forma de preservação de espécies, a última coisa que altera é a parte sexual.
O homem primeiro fica indisposto, fica fraco, fica deprimido, aí vai no médico e passa o quê? Um antidepressivo, um ansiolítico, sendo que a testosterona do rapaz está 280, 320, 170. O problema desse homem não é depressão, o problema desse homem é hormonal. E a partir do momento que você entrega de fato o que ele precisa, ele se sente como ele se sentia antes. Sim, rejuvenescer então, né? E é assim com homens e mulheres. Entendi, entendi. E no caso, você estava falando sobre andropausa e menopausa. No caso, acontece de ter um desaceleramento, né, no metabolismo, não é isso? E Sim. aí que a pessoa começa a engordar. Me explica melhor sobre isso. É. Em mulheres, isso tem muita relação, principalmente com a queda do estrogênio. O estrogênio, ele é responsável pelo formato do corpo da mulher. Esse formatinho pera, eh, quando a mulher está no auge do seu estrogênio, geralmente a gordura tende a se depositar no quadril, nas coxas. Conforme o estrogênio vai caindo, vai aumentando o depósito de gordura visceral, que é aquela gordura intraabdominal, que é ela, inclusive, que está tão relacionada com o desenvolvimento de doenças. E não tem lipo, não tem abdominoplastia que tire a gordura visceral. A gordura visceral, para que a gente consiga de fato eliminá-la, a gente precisa de estratégias eficazes de emagrecimento. E, inclusive, a abordagem hormonal entra nessa gama de estratégias que a gente pode lançar mão. E nesse caso, por exemplo, a gente entende que ela vai ter um ganho de peso, só que a fisiologia de cada um é diferente, então o tratamento deve ser também diferente? Sim, independente de qual é o problema de saúde que o paciente tenha, não existe protocolo engessado para nada. Eu acho que a medicina ela tem que ser personalizada. Sempre. Sempre. É isso que a gente chama de medicina de precisão. É trabalhar em cima das necessidades específicas de cada indivíduo. Então, a rotina dessa pessoa influencia, qual é a frequência, a intensidade de exercício físico, como que está a qualidade do sono, o controle do estresse, a dieta desse paciente, até mesmo a genética hoje a gente sabe que nem é tão importante quanto a epigenética, que de fato é o que a pessoa faz no seu day by day, no seu dia a dia, né. Então eu preciso individualizar o tratamento do meu paciente de acordo com a realidade desse paciente. Não apenas a parte medicamentosa, hormonal e de suplementações vitamínicas, mas até mesmo a dieta, né. Não existe qual é a melhor dieta para menopausa? Depende, quem é o paciente, quem é a pessoa que está na minha frente. Então, não apenas a prescrição medicamentosa, mas o cardápio dessa pessoa tem que ser adaptado para o estilo de vida, para as peculiaridades, para as preferências que esse indivíduo tem. Até porque o que a gente precisa não é algo que funcione por 30 dias, 60 dias ou 6 meses. O que a gente precisa é que a pessoa consiga ter um equilíbrio para ter anos de vida em qualidade. Entendi. E no caso, falando sobre composição corporal, é interessante que muitas pessoas da velha forma de se pensar, de levar em conta o IMC, né? Que é o índice de massa corpórea. E a gente viu que mudou agora isso, Uhum. mas poucas pessoas estão informadas ainda. Você quer falar sobre isso? É. Por que essa mudança? Essa mudança veio porque o IMC ele só leva em consideração o peso total do paciente e a altura dessa pessoa, sendo que o peso no total, aquele númerozinho que a gente vê na balança, não quer dizer muita coisa, na maioria das vezes ele não quer dizer nada. O que importa é a composição corporal, a forma como esse peso está distribuído. O que que é músculo, o que que é gordura, aonde está essa gordura, aonde está esse músculo, aonde deveria estar. Então, com a bioimpedância, que hoje é uma das principais ferramentas que eu utilizo no meu consultório, eu consigo verificar de fato quais são as necessidades do meu paciente, né. O IMC, que só levava em consideração peso total por altura, ele hoje perde espaço, porque com a bioimpedância a gente consegue avaliar de fato o grau de adiposidade desse paciente. Então, na nova classificação, a gente considera o IMC de 25 normal. Acima de 25, eu não vou falar de sobrepeso. Antes de mais nada, eu vou avaliar o grau de adiposidade. Qual a porcentagem de gordura corporal desse paciente, qual o nível de gordura visceral dessa pessoa e se de fato precisa de alguma intervenção nesse sentido. Então tem muito a ver com a questão da massa magra, né? Que às vezes a pessoa tá Exatamente. grande, massa magra,
tá super bem, super saudável, e Uhum. a balança ali acusa que tá acima de 100 quilos, mas se a pessoa tem 1,80 m. É, eu tenho vários pacientes, principalmente do sexo masculino, que são exatamente nesse perfil, que se você for olhar pelo IMC, você classificaria ele como obeso, É, mas exato. você vai olhar o grau de porcentagem, a porcentagem de gordura corporal dessa pessoa é 9%, 10%, com um grau de gordura visceral de 3, 4 quilos. Essa pessoa é obesa? Claro que não, essa pessoa está super saudável, está esbanjando músculo e vitalidade. É verdade. E no caso, toda pessoa que quer emagrecer, ela fica muito preocupada em perder a massa magra. É possível emagrecer mantendo a massa magra? É difícil, mas não é impossível. E na nutrologia, há muitas estratégias para que a perda de massa muscular seja minimizada. Hoje, por exemplo, eu tenho diversos pacientes no consultório que estão em processo de emagrecimento e, ao mesmo tempo, conseguem ganhar massa muscular, que é muito difícil mesmo, mas com a devida abordagem hormonal, suplementando o que precisa ser suplementado para aquele paciente. Hoje, na minha clínica, eu tenho as terapias nutricionais injetáveis, então é possível ofertar concentrações muito maiores de ativos e também desinflamar esse paciente de forma muito mais eficaz, minimizando a perda de massa muscular e até mesmo favorecendo o seu ganho. E no caso, doutora, falando de inflamação, eu estava vendo uma palestra no outro congresso que nós tivemos, que foi o primeiro, que falou muito sobre lipedema, né? Você Uhum. também trata Sim, lipedema? também trato. Hoje, inclusive, é um dos principais campos de atuação do meu consultório, né, porque as pessoas vêm até mim querendo emagrecer. E o que eu deixo muito claro para os meus pacientes é que um corpo bonito é consequência de um corpo saudável. E o lipedema é uma doença de cunho inflamatório. Por menor que seja a quantidade de gordura corporal dessa mulher, porque lipedema é uma doença de mulheres, é uma doença estrogênio dependente, Homem não tem, homem então. não tem Ah, é bom lipedema. saber, é É. interessante. É uma gordura inflamada, é uma gordura doente. Então, as estratégias que essa mulher precisa são diferentes das Não é estratégias. simplesmente fazer um regime. Não, quem dera. Na verdade, a maioria das pacientes chega até mim com a fala: "Doutora, você é minha última esperança, eu já tentei de tudo. Eu passo fome, eu faço jejum intermitente, eu vivo na academia e nada funciona", porque o que essa mulher precisa é, primeiro, ser desinflamada e segundo, de um equilíbrio hormonal, porque o lipedema é uma doença consequente do desequilíbrio hormonal, é uma doença de predominância estrogênica. Até a Entendi. forma como a reposição hormonal de uma mulher com lipedema no climatério e pós-menopausa deve ser feita é diferente de uma mulher que não tem lipedema. Entendo. E quais são os principais erros que eles cometem, então, não só na questão de lipedema, mas também na questão de emagrecimento, e que faz toda a diferença quando se procura um profissional da área? É, pensando nos profissionais médicos, para mim o maior erro é acreditar que é só mandar o paciente fazer dieta, o famoso fechar a boca, que é muito frustrante para o paciente ouvir isso, e simplesmente apenas fazer atividade física como se fosse fácil, principalmente no lipedema, em que a mulher tem uma dificuldade muito maior de ganhar massa muscular, tem um prejuízo no desenvolvimento da sua força, principalmente em membros inferiores. E em relação às pacientes, o principal erro é, primeiro, negligenciar a questão hormonal, negligenciar os sinais que o corpo dela dá, porque eu sempre falo que o especialista em você é você mesmo. Eu preciso te ouvir para entender o que está acontecendo, mas eu preciso de fato escutar o que você está dizendo para entender o que você precisa. E ainda assim, a maioria das mulheres negligencia o treino de força. Deixam a musculação em segundo plano e dão preferência apenas para os exercícios aeróbicos, que pro lipedema, até pouco tempo atrás acreditava-se que a musculação fosse algo ruim, e hoje não. Hoje nós já sabemos que pro lipedema, o exercício de força ele é preferencial, principalmente nos membros inferiores. Entendi. E aí, quando se fala de reposição hormonal, muitos se perguntam qual que é o momento certo para começar a fazer esse tipo de tratamento. Existe um time exato? É, o momento certo é quanto antes melhor. Então, não existe uma idade para eu falar assim: "Olha, ao completar 40 anos, todas as mulheres precisarão de reposição hormonal. Ao completar 50 anos, todos os homens precisarão de reposição hormonal". Não, a questão é, você percebe que seu corpo está diferente, que sua disposição está diferente, que você está mudando de uma forma negativa e nem você entende o porquê disso está acontecendo? Esse é o momento de você Quais procurar. são essas mudanças? O que que acontece em geral quando dá indício de que a pessoa precisa de uma reposição hormonal?
Nas mulheres, geralmente o marcador mais precoce é a qualidade do sono. Elas primeiro têm dificuldade em pegar no sono, mas quando pegam conseguem concluir uma noite de sono até o horário que precisavam, mas acordam cansadas, e depois isso evolui com uma dificuldade em permanecer dormindo. Então, além dela ter dificuldade em pegar no sono, ela tem despertares noturnos. Esse é o primeiro marcador, é o sinal mais precoce de que os declínios hormonais já aconteceram. A partir dali, começa um efeito dominó, né, vem a indisposição, a fadiga crônica, a baixa libido, o ressecamento vaginal, o ganho de peso, a queda de cabelo, só que são sintomas tão inespecíficos que ela não pensa assim: "Será que isso tem causa hormonal?". Vai colocar a culpa na idade, na rotina, na má alimentação, muitas vezes no sedentarismo, mas não pensa: "Será que está na hora de eu começar a reposição hormonal?". Já nos homens, o marcador mais precoce, de fato, é o cansaço e mudanças no humor. A mulher também tem muita oscilação de humor nessa fase, mas a mulher ela tende a ficar muito irritada e logo em seguida deprimida. O homem, ele tende a ficar mais deprimido mesmo. Então isso é muito confundido com depressão. E aí o colega procura um psiquiatra que vai passar o quê? Um antidepressivo, que vai acabar mais ainda com a disposição, prejudicar mais ainda a parte sexual da vida desse paciente. Entendi, entendi. Doutora, que mensagem agora, olhando para essa câmera aqui, ó, você daria para os seus pacientes, primeiramente dizendo o porquê que você está aqui e o que benefício você vai levar para o consultório? Bom, estar aqui hoje é uma maneira de não deixar de tentar sempre oferecer o melhor para o meu paciente. A medicina muda o tempo todo, então a medicina que se praticava 10, 20 anos atrás, ela já está mais do que ultrapassada. E quando o assunto é reposição hormonal, as novidades estão surgindo a todos os momentos. Então, estar aqui hoje é para desmistificar, passar mais confiança para o meu paciente de que hormônios não são vilões. Vilão é a má prescrição ou a não prescrição desses hormônios quando de fato o paciente precisa. Não existe uma receita de bolo que vai dar certo com todo mundo. Existe um tratamento individualizado que deve ser personalizado de acordo com as peculiaridades de cada um. Então, a via hormonal importa, o tipo de hormônio importa, a paciente que está na minha frente é quem vai ditar qual vai ser o caminho que o seu tratamento deve seguir. E estar aqui hoje é uma forma de ter um maior leque de opções para dar para essa paciente ter mais qualidade de vida, tanto nessa transição, hormonal, como depois de fato que a menopausa tiver estabelecida. Doutor, olha, pelo seu grau de conhecimento, a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Porque é muita informação, né? É um mundo, Bastante, é reposição muito. Eu não hormonal. sei se você tá perdendo alguma coisa no congresso, agradeço de você ter tirado um pouquinho desse tempo, né, de deixar um pouquinho de lado o congresso para estar passando informações pra gente, com certeza para nós aqui é uma aula, né, é uma consulta online, vamos dizer assim, né. Para mim é um grande prazer, uma grande honra, eu me senti honrada quando eu fui convidada para estar aqui nesse momento, num congresso, num momento tão importante na área de hormonologia. Com certeza. E a Obrigada, gente agradece Jairo. demais a ter aceitado esse convite, tá? Muito obrigado. Venha mais vezes. Saiba que o nosso Confcast, ele também é feito online. Eu acho que você tá onde hoje? Hoje eu estou em Domingos Martins, no Espírito Santo. Espírito Santo. Então, Uhum. deixa o seu contato, o seu e-mail, o seu site, seu telefone, todos os dados para que os nossos telespectadores saibam como te procurar. Obrigada, Pode Jairo. falar, pode falar. Nas redes sociais, então, eu vou deixar Pode deixar o seu pessoal mesmo, não tem é, problema. na verdade, hoje eu só uso um único Instagram, né, até Sim, porque todos os meus pacientes têm o meu contato pessoal. Então nas redes sociais eu tô no @doutora.camila.pincalegari. Hoje eu faço atendimentos online também, então telemedicina, né? Telemedicina. telemedicina, sim. Então eu tenho pacientes no Canadá, tenho pacientes em Portugal, tenho pacientes em todos os cantos do Brasil. É claro, né, que se a pessoa tiver a oportunidade de estar ali comigo no consultório, a gente sempre prefere para ter esse contato, é Sim. gostoso, é Fazer o interessante. bioimpedância, né. Como que é o Exatamente. quando é a distância, por exemplo, a pessoa está lá nos Estados Unidos, como que é esse atendimento? Ele tem que passar em alguém ali também para fazer a bioimpedância, por Não, exemplo? se ele tiver a oportunidade de fazer a bioimpedância hoje, muitas academias já oferecem esse serviço, ou às vezes
clínicas mesmo de nutrologia, na minha própria clínica, por exemplo, o paciente não é obrigado a passar por uma consulta comigo para fazer bioimpedância. Eu tenho um profissional capacitado para estar fazendo apenas a avaliação física para caso essa pessoa acompanhe remotamente com outro profissional ou simplesmente tenha curiosidade de saber como está a sua composição corporal, ela tem acesso a esse serviço sem estar precisando passar por uma consulta de fato. Mas quando eu faço a teleconsulta, se o paciente não consegue fazer uma bioimpedância, se ele não tem aonde fazer, eu oriento os locais que ele tem que tirar as medidas do corpo, a pesagem, o melhor momento do dia para estar fazendo isso, e a gente vai se ajustando na realidade de cada um para ver como é que dá para seguir no tratamento. E para agendar a consulta contigo, como que eu faço? No Instagram, você clica ali no linkzinho da bio que já direciona para o número do consultório. Excelente. Doutora, agora uma brincadeira, mas é que é com sinceridade. Já te falaram que você parece com a Anitta? Já me falaram que eu Eu falei, meu pareço Deus, será que eu tô com entrevistando a Anitta aqui no Hormonologia, no congresso? Só que eu fico meio perdida depois de qual cirurgia, qual procedimento, né, Aham. pelo menos ela é muito Ela é bonita. 40 a mais e ela precisa também de reposição hormonal. Ela não é 40 a Não é mais, 40 a ela mais? não é 40 a Ah, eu não mais. sabia. Não, a Ah, Anitta então ainda ela tá mas ainda novinha. ela vai em algum momento vai precisar, né? Mas obrigada pelo elogio. Não, mas com certeza, é muito bonita igual a Anitta, com certeza. Muito obrigado pela entrevista, Eu que tá? agradeço. E assim estamos finalizando mais um Confcast aqui no terceiro Congresso de Hormonologia aqui em Alphaville, São Paulo, congresso administrado pelo Dr. Luiz Paulo e que com certeza vai trazer muito mais informações tão valoradas como essa, logo mais com mais entrevistas. Até mais.